Mística Cidade de Deus, capítulo 5, do livro 5 do tomo 3. Depois de 3 dias, o menino Jesus é encontrado no templo discutindo com os doutores. Razões da perda do menino Deus. No capítulo passado, fica em parte resolvida a dúvida que alguns poderiam ter ao pensar que Nossa Divina Senhora, sendo tão cuidadosa e atenta ao acompanhar e servir seu Filho Santíssimo, poderia tê-lo perdido de vista, ficando ele em Jerusalém. Bastaria saber que assim o pôde dispor o mesmo Senhor. Contudo, explicarei aqui melhor como aconteceu sem descuido ou voluntária inadvertência da amorosa mãe. Além de valer-se da aglomeração das pessoas, o menino Deus usou outro meio sobrenatural quase necessário para distrair a atenção de sua cuidadosa mãe e companheira. Sem isto, não deixaria ela de notar que se escondia o sol que a guiava em todos os seus caminhos. Aconteceu que, ao se separarem os homens das mulheres, como ficou dito, o poderoso Senhor infundiu em sua divina mãe uma visão intelectual da divindade. A força desse altíssimo objeto atraiu-a toda ao interior. Ficou tão abstraída, abrasada e alheia aos sentidos que, por grande espaço, só pôde usar deles para prosseguir o caminho. No mais, ficou toda inebriada na suavidade e divina consolação da vista do Senhor. São José teve o motivo que já disse, ainda que também foi arrebatado interiormente em altíssima contemplação, o que lhe tornou mais crível o misterioso equívoco de que o menino ia com sua mãe. Deste modo ausentou-se deles, ficando em Jerusalém. Quando, depois de certo prazo, a rainha se viu sozinha. Supôs que ele estivesse com o pai adotivo. O menino em Jerusalém. Isto aconteceu próximo às portas da cidade, donde o menino Jesus voltou, pondo-se a andar pelas ruas, vendo em sua ciência divina o que nelas lhe haveria de suceder. Tudo ofereceu ao seu eterno Pai pela salvação das almas. Naqueles 3 dias, pediu esmolas para daí em diante enobrecer a humilde mendicância como primogênito da santa pobreza. Visitou os hospitais dos pobres e, consolando a todos, repartiu com eles as esmolas que recebeu. Ocultamente deu saúde a alguns enfermos no corpo e a muitos na alma, pondo-os no caminho da vida eterna. Alguns dos benfeitores que lhe deram esmola concedeu graças em maior abundância, cumprindo a promessa que depois faria sua igreja. Quem recebe o justo ou o profeta receberá recompensa de justo e de profeta. Jesus vai ao templo. Tendo-se ocupado nesta e noutras obras da vontade do eterno Pai, foi ao templo, no dia do qual fala o evangelista São Lucas. Reuniram-se os rabinos, que eram os doutores e mestres da lei, num lugar onde discutiam algumas dúvidas e passagens das Escrituras. Naquela ocasião, disputavam sobre a vinda do Messias, pelas novidades e prodígios que se tinham visto naqueles anos, desde o nascimento do Batista e a vinda dos reis orientais. Crescera um rumor entre os judeus de que chegara o tempo do Messias e que já se encontrava no mundo, embora ainda não fosse conhecido. Estavam todos assentados em seus lugares com a autoridade que costumam assumir os mestres e os que se têm por doutos. Aproximou-se o infante Jesus da reunião daqueles magnatas, rei dos reis e senhor dos senhores, sabedoria infinita, aquele que emenda os sábios. Apresentou-se ante os mestres da lei como um discípulo humilde. Declarou que se aproximava para ouvir o que discutiam e se inteirar da matéria que tratavam. Se o Messias prometido já viera e se chegar o tempo da sua vinda ao mundo. Erro dos rabinos. As opiniões dos letrados variavam muito sobre este ponto, afirmado por uns e negado por outros.
Os do lado negativo alegavam algumas passagens e profecias das Escrituras interpretadas erradamente materialmente, como disse o apóstolo, entendida sem espírito a letra. Estes sábios, enfatuados, afirmavam que o Messias viria, com majestade e grandeza de rei. Com seu grande poder, libertaria seu povo da servidão temporal que os mantinha sujeitos aos gentios. Ora, deste poder e libertação não havia indícios na atual condição dos hebreus, impossibilitados de sacudir do pescoço o jugo do Império Romano. Esta opinião tinha grande influência sobre aquele povo cego e carnal. Entendiam ser só para eles a redenção, que o Messias viria operar para seu povo, com o poder divino de sua majestade e grandeza. Esta redenção seria temporal e terrena, como ainda hoje esperam os judeus obcecados pelo véu que obscurece seus corações, conforme Isaías 6,10. Ainda não se convenceram que a glória, majestade e poder de nosso Redentor e a liberdade que veio trazer ao mundo não é terrena e perecível, mas sim celeste, espiritual e eterna. E não só para os judeus, ainda que foi oferecida a eles em primeiro lugar, mas para toda a raça humana de Adão, sem exceção. O menino no meio dos doutores. Viu o mestre da verdade, Jesus, que a disputa ia se encerrar com esse erro, pois os poucos que discordavam dessa opinião eram vencidos pela autoridade e argumentos dos outros. Como o Senhor viera ao mundo dar testemunho da verdade, João 18:37, que era ele mesmo, não quis consentir nessa ocasião, quando importava tanto manifestá-la, que pela autoridade dos sábios ficasse estabelecido o erro contrário. Sua caridade imensa não tolerou ver aquela ignorância de suas obras e altíssimos fins, dos mestres que deviam ser idôneos ministros da verdadeira doutrina para instruir o povo no caminho da vida, e de seu autor, nosso Redentor. O menino Deus, aproximando-se mais do grupo em discussão para manifestar a graça que se derramava de seus lábios, com rara majestade e formosura, pôs-se no meio deles, como quem deseja expor alguma dúvida. Seu aprazível semblante despertou naqueles sábios o desejo de ouvi-lo atentamente. As profecias sobre o Messias. Disse o menino Deus: ouvi e entendi perfeitamente vossa conferência sobre a vinda do Messias e a conclusão a que chegastes. Concordo que os profetas diziam que sua vinda será com grande poder e majestade, como aqui se referiu, citando seus testemunhos. Isaías diz que será nosso legislador e rei que salvará seu povo. Em outro lugar afirma que virá com grande cólera. Davi também assegurou que abrasará todos os seus inimigos. Daniel afirma que todas as tribos e nações o servirão. O eclesiástico declara que com ele virá grande multidão de santos. Os profetas e as escrituras estão cheios de semelhantes promessas para manifestar sua vinda com sinais muito claros e visíveis, se forem olhados com atenção e luz. A dúvida, porém, se levanta quando estas e outras passagens dos profetas parecem se contradizer, uma vez que todos são igualmente verdadeiros. É forçoso que se lhe dê o verdadeiro sentido, que permita concordarem mutuamente. Assim como entenderemos o que diz o mesmo Isaías, virá da terra dos viventes, e quem contará sua geração? Foi saciado de opróbrios, será conduzido à morte, como a ovelha ao matadouro sem abrir a boca. Jeremias afirma que os inimigos do Messias se unirão para persegui-lo, para pôr veneno em seu pão e apagar seu nome da terra, ainda que não prevalecerão. Davi diz que será o opróbrio dos homens, qual verme pisado e desprezado. Zacarias anuncia que virá manso e singelo, montado num humilde animal. E todos os profetas apresentam os mesmos sinais do Messias prometido. As duas vindas do Messias.
Pois como será possível, acrescentou o menino Deus, aceitar estas profecias, se supomos que o Messias virá com majestade e poder, armado para vencer todos os reis e monarcas, pela violência e derramamento do sangue alheio? Não podemos negar que virá 2 vezes, a primeira para remir o mundo e a segunda para julgá-lo. Sendo assim, as profecias devem ser aplicadas a estas 2 vindas, dando a cada uma o que lhe compete. Como o fim destas 2 vindas serão diferentes, também o serão suas circunstâncias, pois o papel desempenhado numa será diferente da outra. Na primeira, vencerá o demônio, derrubando-o do poder que adquiriu sobre as almas com o primeiro pecado. Para isto, em primeiro lugar, há de oferecer a Deus reparação por todo o gênero humano. Em seguida, ensinará aos homens, pela palavra e pelo exemplo, o caminho da vida eterna, para vencer os inimigos, como servir e adorar seu Criador e Redentor e como corresponder e bem usar dos benefícios e dons recebidos de sua mão. Então essa é a vinda de Jesus, que é o que vai acontecer agora com a gente, né, que está acontecendo já, né? A gente precisa, os filhos da divina vontade, né, entrando num gancho aqui, os filhos da divina vontade são justamente para isso, né, para viverem isso. Oferecer a Deus reparação por todo o gênero humano, é isso o principal que a gente faz, né? Ensinar os homens, né, pela palavra e pelo exemplo. Então, a gente tem que ser, né, fonte da palavra de Deus e ser o exemplo, ser a luz, né, que vai ser um exemplo de Jesus na terra, né, o caminho da vida eterna, saber explicar o livro do céu, o caminho da vida eterna, como vencer os inimigos, né, que é a vontade humana, principalmente, como servir e adorar seu Criador e Redentor, fazendo giros da alma, reconhecendo o Criador, começando a contemplar o Criador, as suas criaturas, né, fazendo os giros da alma e as rodadas de santificação, e como corresponder e bem usar os benefícios e dons recebidos de sua mão, as luzes que ele dá, como usar para poder oferecer isso para as almas, né? Tem que ser para a comunidade, tem que ser para o povo, que é o que a gente vive falando aqui no nosso canal. Muito bom, maravilhoso, maravilhoso. A estes fins, o Messias ajustará sua vida e doutrina na primeira vinda. A segunda vinda será para pedir contas, aí tem um aviso, né, no final, né? Mas ele já está mandando um aviso, que é o livro do céu. A segunda será para pedir contas a todos no juízo universal e dar a cada um a recompensa de suas obras, boas ou más. Aí é o juízo final que ela está falando aqui. Castigando os seus inimigos com furor e indignação, isto é, o que dizem os profetas de sua segunda vinda. Essa é a segunda vinda oficial mesmo, né? A juízo final. Né? Então tem uma pré-vinda, vamos dizer assim, né? Muito bom. Correta interpretação das profecias. De acordo com isto, se quisermos entender que a primeira vinda será com poder e majestade, então a primeira vinda é essa que a gente está esperando e a segunda é a outra. Entendi. Tá vendo, gente? A gente tem que prestar atenção. De acordo com isso, se quisermos entender que a primeira vinda será com poder e majestade, vai ser mesmo. Como disse Davi, que reinará de mar em mar, é o reino glorioso, reino da divina vontade, como dizem os outros profetas. Isaías 52:6, Jeremias 30, Ezequiel 37, nós vou colocar tudo isso hoje no Estejais Preparados. Tudo isto não se pode interpretar materialmente de um reino em aparato majestoso, sensível e corporal. Deve-se entender, de novo, reino espiritual. É um reino espiritual que fundará numa nova igreja católica, que vai ser universal de uma vez por todas, e se estenderá sobre todo o orbe, com majestade, poder e riquezas da graça e da virtude contra o demônio. Que delícia vai ser isso! Uau! O reino da divina vontade, que lindo, 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 lindo. Esta interpretação permite que as escrituras concordem entre si. Realmente, o livro do céu só faz isso. E não é possível dar-lhes outro sentido. O fato do povo de Deus estar sob o Império Romano sem poder libertar-se não constitui sinal para negar a chegada do Messias, mas pelo contrário é prova infalível que ele já veio ao mundo. Nosso patriarca Jacó deixou este sinal para seus descendentes o saberem, ao ver a tribo de Judá sem o cetro e o governo de Israel. E agora confessais que nem esta tribo, nem qualquer outra tem esperança de o recuperar.
Tudo isso é provado também pelas semanas de Daniel, que já se completaram. Mas Jesus falou que Roma, que o Papa dará lugar a Jerusalém, que o Papa vai fazer o povo voltar para Jerusalém, para ser o centro da fé, quando acontecer o reino da divina vontade. Quem tiver memória há de se lembrar do que ouviu contar. Há poucos anos foi visto em Belém, à meia-noite, um grande resplendor, e a alguns pobres pastores foi dito que o Redentor nascera. Dentro de pouco tempo vieram do Oriente alguns reis, guiados por uma estrela, à procura do rei dos judeus para adorá-lo. Tudo isso estava profetizado em Miqueias 5, Salmos 71 e 10, Isaías 60. O rei Herodes, pai de Arquelau, acreditou sem duvidar e mandou tirar a vida de tantos meninos, para entre eles tirar a daquele rei recém-nascido, temendo que o sucedesse no reino de Israel. Maria e José encontram Jesus. Outros argumentos apresentou o menino Jesus e, sob forma de perguntas, ensinava com o poder divino. Os escribas e letrados ouviam-na mudos. Olha, tudo Jesus falando isso aqui, ó. Tudo é Jesus falando, gente. Que lindo, gente. A gente ouvindo o livro do céu aqui por um menino de 12 anos, Jesus com 12 anos. Que lindo, meu Deus do céu. Outros argumentos apresentou o menino Jesus e, sob forma de perguntas, ensinava com o poder divino. Os escribas e letrados ouviam-na mudos e, olhando uns para os outros, com grande admiração perguntaram: que maravilha é esta? Que rapazinho prodigioso! De onde que é esse menino? Não foram além desta admiração e não o conheceram. Nem suspeitaram que era aquele que os instruía e iluminava sobre tão importante verdade. Neste momento, antes que o menino Deus terminasse sua explanação, chegaram sua mãe e o castíssimo esposo São José com o tempo de ouvir as últimas frases. Terminada a preleção, levantaram-se todos os mestres da lei, tomados de espanto e admiração. Arrebatada pela alegria, a Divina Senhora aproximou-se de seu filho amantíssimo e, em presença de todos os circunstantes, disse o que se refere a São Lucas: Filho, por que procedestes assim? Vede como vosso pai e eu vos procurávamos cheios de aflição. Esta amorosa queixa foi feita pela Divina Mãe com tanta reverência quanto afeição, adorando-o como Deus e representando-lhe sua aflição como a filho. Respondeu ele: Por que me procuráveis? Não sabias que devo cuidar das coisas que se referem ao meu pai? Lindinho. Queixa de Maria. Diz o evangelista que eles não entenderam o mistério destas palavras, porque então lhes foi oculto. Isto procedeu de duas causas: o gozo interior que colheram do que haviam semeado com tantas lágrimas, e a presença de seu rico tesouro encontrado os absorveu, tirando-lhes qualquer outra atenção. Também não tinham chegado a tempo de se inteirar do assunto tratado naquela disputa. Além de tudo isto, para nossa advertidíssima rainha, havia razão de lhe estar encoberto o interior de seu Filho Santíssimo, onde poderia tudo conhecer e que só depois lhe foi novamente descoberto. Despediram-se os doutores, comentando o assombro de terem ouvido a sabedoria eterna, embora ainda não a conhecessem. Ficando quase sozinhos, disse a Mãe Santíssima ao seu divino Filho, estendendo-lhe os braços com maternal afeto: Dai licença, meu filho, a meu desfalecido coração para manifestar sua pena, que nela não perca a vida, se for de proveito para vos servir. Não me expulseis de vossa presença e aceitai-me como vossa escrava. Se foi descuido meu perder-vos de vista, perdoai-me, tornai-me digna de vós, e não me castigueis com vossa ausência. O menino Deus recebeu-a com agrado e se ofereceu para ser seu mestre e companheiro até o tempo conveniente. Com isto sossegou o inocente e abrasado coração da grande senhora e partiram para Nazaré. Maria goza de novo da visão da alma de Jesus. Afastando-se um pouco de Jerusalém, quando se encontravam a sós no caminho, a prudentíssima senhora se prostrou em terra, adorou seu Filho Santíssimo e lhe pediu a bênção. Não o havia feito exteriormente antes por estarem no templo entre estranhos. Assim, advertida e atenta, era em não perder oportunidade de proceder com a plenitude de sua santidade.
O infante Jesus levantou-a do solo e lhe falou com aprazível semblante e carinhosas palavras. Ao mesmo tempo, afastou o véu e lhe manifestou novamente sua alma santíssima com todas suas operações, com maior clareza e profundidade que antes. No interior de seu Filho Deus, conheceu a Divina Mãe todos os mistérios e atos que ele realizara naqueles 3 dias de ausência. Entendeu tudo quanto se passara na discussão com os doutores, o que o menino Jesus lhe disse, as razões que teve para não se revelar mais claramente como o Messias verdadeiro. Outros muitos segredos ocultos manifestou a sua Virgem Mãe, sendo ela o arquivo onde se depositavam todos os tesouros do Verbo humanado, para que em todos e por todos ela lhe desse o tributo de glória e louvor divino, como ao autor de tantas maravilhas. Assim o fez a Virgem Mãe com satisfação do mesmo Senhor. Depois pediu ao Divino Filho que descansasse um pouco no campo e tomasse algum sustento. Ele aceitou, recebendo-o da mão da grande Senhora, que de tudo cuidava como mãe da sabedoria. Durante a viagem, fazendo muitos milagres. No decurso do caminho, a Divina Mãe ia falando com seu querido filho sobre os mistérios que lhe manifestarem no seu interior, a respeito da discussão com os doutores. O celestial mestre a instruiu vocalmente do que lhe mostrara intelectualmente. Declarou-lhe em particular que aqueles letrados e escribas não chegaram a conhecê-lo por Messias por causa da presunção e arrogância que tinham da própria ciência. Seus entendimentos encontravam-se obscurecidos pelas trevas da soberba, e não puderam perceber a luz, ainda que foi tão intensa, a que o menino Deus lhe propôs. Suas razões os teriam convencido suficientemente, se tivessem a vontade bem disposta pela humildade e desejo da verdade. Mas o obstáculo que opuseram impediu-lhes de a encontrar, apesar de estar tão clara ante seus olhos. Durante esta viagem, nosso Redentor converteu muitas almas ao caminho da salvação, servindo-se de sua Mãe Santíssima como instrumento dessas maravilhas. Com palavras prudentíssimas e santas admoestações, esclarecia o coração de todos com quem a Divina Senhora falava. Deram saúde a muitos enfermos, consolaram os tristes e aflitos, e por toda parte iam se derramando graça e misericórdia, sem perder a oportunidade para isso. Noutras viagens que deixo escritas, já falei sobre alguns destes prodígios. Assim, não me alongo a referir outros. Seriam necessários muitos capítulos e tempo para descrevê-los, quando outros fatos mais importantes desta história pedem atenção. Jesus submisso a Maria e José. Chegaram a Nazaré e mais adiante falarei sobre sua vivência ali. O evangelista São Lucas resumiu os mistérios desta época em poucas palavras, dizendo que o menino Jesus era sujeito a seu pai, sua mãe santíssima e a São José, e que sua divina mãe meditava em todas estas coisas, guardando-as no coração, que Jesus crescia em sabedoria, idade e graça diante de Deus e dos homens, conforme Lucas 2, 51 e 52. Adiante direi o que entendi sobre isto. Agora refiro apenas que a humildade e obediência de nosso Deus e Mestre a seus pais foi nova admiração para os anjos. Igualmente, a dignidade e excelência de sua Mãe Santíssima, a quem se entregou e submeteu o próprio Deus feito homem, para que sob o amparo de São José o governasse e dele dispusesse como sua propriedade. Ainda que esta sujeição e obediência era consequente à maternidade natural, foi necessária especial graça para a Senhora usar do direito de mãe no governar seu filho, diferente da graça que tivera para o conceber e dar à luz. Estas graças convenientes teve Maria Santíssima plenamente para todos estes ofícios. De sua plenitude transbordava-se em São José, para que também fosse digno pai adotivo de Jesus e chefe da Sagrada Família. Vivência espiritual entre mãe e filho. A obediência e submissão do Filho Santíssimo por sua mãe era por esta correspondida com virtudes heróicas. Entre outras excelências,
teve uma quase incompreensível humildade e devotíssima gratidão de que Jesus se houvesse dignado voltar a permanecer com ela. Julgava-se indigna de favor tão especial e aumentou em seu fiel coração o amor e solicitude no serviço de seu Filho Deus. Era tão incessante em lhe agradecer, tão pontual, atenta e cuidadosa em servi-lo, sempre de joelhos e apegada ao pó, que admirava os supremos serafins. Além de tudo, era oficiosíssima em imitar as ações do Filho, pondo toda a atenção em copiá-las e cuidado em praticá-las. Esta plenitude de santidade feria o coração de Cristo nosso Senhor, e a nosso modo de entender prendia-o com cadeias de invencível amor. Entre a divina princesa e seu Deus e Filho verdadeiro produzia-se uma circulação de amor e obras que excedem a qualquer entendimento criado. No oceano de Maria entravam todas as caudelosas correntes das graças do Verbo manado, sem que esse mar transbordasse, porque tinha capacidade para contê-las. A feliz mãe da sabedoria fazia-as voltar a seu princípio, atribuindo-as a ele, que as devolvia novamente para ela. Assim, estes fluxos e refluxos da divindade pareciam existir apenas para filho e mãe. Este é o mistério encerrado naquelas humildes e reconhecidas palavras da esposa nos cânticos. Meu amado é para mim e eu para ele que se apacenta entre os lírios, enquanto se aproxima o dia e se afastam as sombras. E noutra passagem, eu sou do meu amado, e ele é meu, sou para meu dileto, e ele se volta para mim, conforme Cânticos 7:10. Vivência exterior entre filho e mãe. Encontrando matéria tão bem próxima e bem disposta como o coração puríssimo de sua mãe, era forçoso que o fogo do divino amor que ardia no peito de nosso Redentor e que viera acender na terra operasse com suma atividade, efeitos sem limites que só o Senhor que os produziu conheceu. Advirto apenas uma coisa, da qual recebi inteligência. As demonstrações exteriores do amor por sua Mãe Santíssima, o Verbo manado media-as, não pela natural afeição e inclinação filial, mas sim pelo estado de viadora, viajante da terra, pessoa da terra, vivendo na terra, da qual a grande rainha deveria conquistar muitos méritos. Reconheceu o Senhor que, se com tais demonstrações a acarinhasse, tanto como lhe pedia a natural inclinação de filho por tal mãe, o contínuo gozo das doçuras de seu amado a impediria de merecer quanto convinha. Por este motivo, o Senhor deteve parte desta natural propensão de sua humanidade. Por isso que com a gente ele faz a mesma coisa. Deu oportunidade para que sua mãe, ainda que tão santa, pudesse parecer e merecer, sem gozar o contínuo e doce prazer dos carinhos sensíveis de seu Filho Santíssimo. Por esta razão, no convívio ordinário, o menino Deus guardava mais gravidade. Não obstante a diligentíssima senhora ser tão cuidadosa em servi-lo e prevenir, com incomparável reverência, tudo o que necessitava. O Filho Santíssimo não lhe fazia tantas demonstrações de agrado, de consolo, quanto merecia a solicitude de sua mãe. E Jesus fala muita coisa sobre isso aqui na minha casa, sabe? Um gancho aqui aproveitando. Na minha casa, eu sou uma pessoa muito dura, na hora que eu vou falar a verdade. E quando eu vou conversar com Jesus sobre isso, eu falo assim, eu queria ser mais ternura, eu queria ser como a sua mãe, eu queria ser tanto como a sua mãe. Como que eu não... Ele falou assim, você que decide, você quer ser a minha mãe ou você quer ser eu? O que é melhor? Aí eu falo pra ele assim, nossa, eu não sei o que é melhor. Ai, meu Deus do céu. Aí eu falo assim, dá um pouquinho de cada um. Porque assim, eu sou muito, entre aspas, dura. Não me acho grossa, mas às vezes sou. Mas eu me acho dura. Mas aí Jesus fala pra mim assim, é bom pra eles. Eles estão conquistando méritos com isso. Porque eles amam você demais. Se você ficar passando a mão na cabeça, não vai ajudar eles a crescer. Então, assim, aí eu fico mais consolada, porque eu entendo que
porque é necessário ser duro para falar a verdade, para a pessoa aprender. E nas pessoas que eu dou atendimento também, às vezes eu sou dura, né? Eu acho que sou muito pouco dura, mas sou. Às vezes tem que ser, né? Doutrina da Rainha do Céu, Maria Santíssima. Esperança e solicitude. Minha filha, todas as obras de meu Filho Santíssimo e as minhas estão cheias de misteriosa doutrina e ensinamento para os mortais que a considerem com atenta reverência. O Senhor ausentou-se de mim, para que, procurando com aflição e lágrimas, o encontrasse com alegria e fruto para meu espírito. Quero que tu me imites neste mistério, buscando-o com amargura que te desperte incessante solicitude. Durante toda a vida não descanses em coisa alguma, até possuí-lo para não mais perdê-lo. Para entenderes o desígnio do Senhor, adverte que sua infinita sabedoria cria as criaturas com capacidade para eterna felicidade. Coloca-as no caminho para alcançá-la, mas na ausência e incerteza, para que, enquanto não chega a possuí-la, vivam sempre solícitas e dolorosas. Esta solicitude gera na criatura contínuo temor e aversão ao pecado, a única coisa que a pode fazer perder aquela felicidade eterna. Nesta disposição não se deixa enredar pelas coisas visíveis e terrenas, no meio do bulício da convivência humana. O Criador vem ampará-la neste cuidado, acrescentando à razão natural as virtudes da fé e esperança, estímulos do amor que procura e encontra o destino final da criatura. Além destas virtudes e outras que infunde no batismo, envia inspirações e auxílios para despertar a alma, a não esquecê-lo e a não se descuidar, enquanto carece de sua amável presença. Assim prossegue sua carreira, até chegar ao almejado fim, onde encontrará a plena saciedade de sua aspiração e desejo, conforme Salmo 16,15. Engano das coisas visíveis. Daqui entenderás a torpe ignorância dos mortais. Poucos são os que se detêm a considerar a ordem misteriosa de sua criação e justificação e o sublime desígnio das obras do Altíssimo. Deste esquecimento seguem-se tantos males como os que sofrem as criaturas que se apoderam dos bens terrestres e se entregam aos falsos deleites, como se fossem sua felicidade e último destino. Esta suma perversidade vai de encontro à ordem estabelecida pelo Criador. Querem os mortais, na vida transitória e breve, gozar das coisas visíveis como se fossem seu destino, quando deveriam delas usar só para alcançar e não perder o sumo bem. Adverte, pois, caríssima, este risco da estutíssima humana e tem por falso todo deleitável ao seu gozo e prazer. Diz a satisfação sensível que se engana, que é mãe da estultice que embriaga o coração, que impede e destrói a verdadeira sabedoria. Vive sempre com santo temor de perder a vida eterna, e não te alegres fora do Senhor até possuí-la. Teme os perigos das relações humanas. Se Deus, por meio da obediência e para sua glória, te colocar nesta situação, ainda que deves confiar na sua proteção, nem por isso sejas remissa em te cuidares. Não te entregues à amizade, trato das criaturas, o maior perigo para ti. O Senhor te deu temperamento reconhecido e afetivo para que tivesses facilidade em corresponder-lhe e empregasses no seu amor esse benefício. Se, porém, deres entrada ao amor das criaturas, sem dúvida te levarão longe do sumo bem. Deste modo, perverterás a ordem e as obras de sua infinita sabedoria, e é indigno empregar o maior dom da natureza em objeto que não seja o mais nobre que nela existe. Eleva-te acima da criação e de ti mesma. Valoriza as operações de tuas potências. Apresenta-lhe o objeto nobilíssimo do ser divino, o meu dileto filho, teu esposo, o mais belo entre os filhos dos homens, e ama-o de tua mente, toda a tua mente, alma e coração.